Bom dia, igreja. Uma alegria muito grande estar aqui hoje para compartilhar da palavra de Deus. Agradeço a todos os presentes, os irmãos que estiveram aqui hoje, que faz parte da nossa ordenança, estarmos juntos, em oração, no compartilhar da palavra. Então, baixe as cabeças, vamos orar e pedir a Deus discernimento da palavra. Senhor amado, graças te damos, ó Pai, em nome do Filho de Jesus. Ó Deus, porque na tua misericórdia, Pai, o Senhor nos deu mais um dia de vida, Pai. O Senhor mais uma vez fez o sol se levantar. O Senhor nos fez levantar, ó Pai, nos deu saúde e nos ajudou, Pai. Seja com ar, seja com água, com toda a tua provisão, Senhor. Ó Pai, grandioso és tu, Senhor, Rei do universo, Pai. Que faz, ó Pai, as coisas conforme a tua vontade e não a nossa, Pai. Porque se fosse da nossa, Pai, nós não continuaríamos, ó Pai, mortos espiritualmente, Pai. Mas na tua misericórdia, no teu amor, ó Pai, o Senhor mandou o teu Filho, Senhor, para que ele viesse, morresse pelos nossos pecados, ensinasse, ressuscitasse e que continua, ó Pai, nos ensinando até hoje, Pai. Ó Pai, que teu nome seja louvado e santificado sempre, Pai. Que a tua palavra hoje, ó Pai, através do teu Espírito Santo, Pai, possa estar trabalhando nos nossos corações, ó Deus, e que isso sirva, Pai, para transformações de vida, da nossa vida, ó Pai, para que possamos, ó Pai, fazermos as tuas ordenanças hoje e sempre. Nós te agradecemos em nome do Filho de Jesus. Amém. Bom, nós, há um tempo atrás, na nossa reunião de final de PGMs, um dos pontos sugeridos é que nós fizéssemos alguns sermões específicos para para eventos específicos. E temos um evento, uma proximidade. Qual é? Carnaval. Então, atendendo aos pedidos, nós vamos fazer uma pausa da nossa série de Atos para fazer uma explanação, um estudo aqui sobre um evento que está na iminência, que é o Carnaval. Entender aqui as origens, entender se o cristão deve ou não ir, o que ele deve fazer. Mas esse, dentre vários outros eventos que temos no ano, é um evento do mundo. E alguns estudiosos entendem até que o Carnaval, eles vêm como uma festa cristã. Pois a origem dela, na forma como entendemos a festa hoje, ela tem relação direta com o jejum quaresmal, feito pela Igreja Católica. Porém, quando a gente estuda mais a fundo, é possível identificar as origens históricas que nos mostram a influência que o Carnaval sofreu de outras festas que existiam na Antiguidade. A origem do Carnaval, ela está nas festas aos deuses da Antiguidade. Isso nós vamos ver hoje. Um pouco do que é a festa, como ela foi, a origem dela, como ela mudou durante o ano e o que a Bíblia fala. A Bíblia não fala diretamente da festa, mas ela fala de coisas que nós veremos aqui. Então, lá na época da Babilônia ainda, duas festas possivelmente originaram o que conhecemos como Carnaval hoje. Uma delas era conhecida como as Sacérias, e era uma celebração em que um prisioneiro assumia durante alguns dias a figura do rei, vestindo-se como ele, alimentando-se como ele, dormindo com as esposas do rei, e ao final o prisioneiro era chicoteado e depois enforcado ou empalado.
Então, durante algum momento, era feito isso com um prisioneiro. Pegava-se um prisioneiro, ele vivia como um rei durante alguns dias e depois era morto. Outro rito ainda era realizado pelo próprio rei, no período próximo ao equinócio da primavera. Um momento de comemoração do Ano Novo na Mesopotâmia. O ritual ocorria no templo de Marduk. Marduk, um dos primeiros deuses mesopotâmicos, onde o rei perdia os seus emblemas de poder e era surrado na frente da estátua do deus Marduk. E essa humilhação servia para demonstrar a submissão do rei à divindade. E em seguida, ele novamente assumia o trono. Então, duas festas que nós vemos aqui premontam ainda, quando era Mesopotâmia, ainda a criação da Babilônia. E o que havia de comum nas duas festas, e que está ligado ao carnaval hoje, era o caráter de subversão dos papéis sociais. Então era um momento em que os papéis se trocavam. O rei virava um prisioneiro, o prisioneiro virava um rei. A transformação temporária do prisioneiro e rei e a humilhação do rei na frente ao seu Deus. Possivelmente a subversão de papéis sociais no carnaval, como os homens se vestirem de mulheres e outras práticas semelhantes. É associável a essa tradição mesopotâmica. A associação entre o carnaval e as orgias pode ainda relacionar-se com as festas de origem greco-romana, como os bacanais no romano, ou o que era chamado de festas dionísicas para os gregos. Mas mesmo Deus, só que nomes diferentes pelos povos diferentes. Então, os bacanais eram dedicados ao deus do vinho, Baco. Daí que vem, às vezes, o que a gente costuma, às vezes, falar sem saber a origem, que isso aí é bacana. Associado a isso, premonta isso aqui. Ou, para os gregos, ao deus Dionísio. Mas tanto Dionísio quanto Baco eram o que eles entendiam como o deus do vinho. E eram marcados pela embriaguez e pela entrega aos prazeres da carne. Então a gente tem aqui rituais babilônicos de subversão de papéis, rituais greco-romanos aqui de embriaguez, e prazeres da carne. E havia ainda em Roma a Saturnália e a Lupercália. A primeira, Saturnália, ocorria no solstício de inverno, em dezembro, e que é a festa que foi incorporada por Constantino e colocada como Natal. Quando você olha a festa como do Natal, ela premonta a Saturnália, que quando você vê a história, é praticamente um carnaval. Mas aí é um outro estudo para a gente fazer. E a segunda, então, a Lupercália, era em fevereiro, que seria o mês das divindades infernais, mas também das purificações. Tais festas duravam dias, com comidas, bebidas e danças. E os papéis sociais também eram invertidos temporariamente, com escravos colocando-se nos locais de seus senhores e esses colocando-se no papel de escravos. Então isso aqui é um pouco lá das festas da antiguidade. Mas, Daniel, você falou que tem estudiosos que entendem como uma festa cristã. Onde é que entra isso?
Então a gente vimos aqui origem, festas de origem da antiguidade, e agora vamos falar um pouco sobre cristianismo e carnaval. As festas citadas, então, eram naturalmente celebrações pagãs. Não tem nada aqui de Deus e bíblico no que nós falamos até agora, certo? E elas eram extremamente populares. Extremamente populares. E com o fortalecimento do poder das festas, né, a Igreja Católica não via com bons olhos essas celebrações, nas quais as pessoas entregavam aos prazeres mundanos. Então lembra, começa ali, Roma, né, não consegue combater o cristianismo e outras religiões. O que eles fazem? Eles começam a unir, então, a fazer um sincretismo de eventos para tentar agradar todo mundo. E como a igreja não estava conseguindo combater essas festas carnais, né, estavam crescendo aquilo lá, né, só que a igreja não via isso com bons olhos. Né? Nessa concepção do cristianismo, havia a crítica da inversão das posições sociais. Pois para a igreja, ao inverter os papéis de cada um na sociedade, invertia-se também a relação entre Deus e o demônio. Então eles não viam com bons olhos. Só que era uma igreja que crescia, era uma festa que crescia em força. Então a igreja procurou ressignificá-la, dando-lhes um senso mais cristão. E durante a Alta Idade Média foi criada então a Quaresma, período de 40 dias antes da Páscoa, caracterizada pelo jejum. Então, ao invés de combater, vamos ressignificar uma festa pagã para uma festa que é hoje. Assim como, às vezes, o pessoal pergunta, mas no Natal a gente não deveria aqui enfeitar e tal? Nós entendemos que não, porque premonta eventos pagãos, premonta uma cultura pagã. Mas a gente não deve perder isso. Tudo bem, vamos fazer de outra forma. Não quer dizer que a gente tem que estar adepto, né, à cultura pagã. Então, nesse momento, a igreja, vendo que aquilo lá crescia em poder, ao invés de combater, então, vamos ressignificá-la, vamos dar um nome bonito. Vamos, né, perfumar algo que está podre, estragado. Então, tempos depois, as festividades realizadas pelo povo foram concentradas nesse período e nomeadas de Carnes Levale. A igreja pretendia, então, dessa forma, manter uma data para as pessoas cometerem os seus excessos antes do período da severidade religiosa. E nesse momento, o carnaval estendia-se durante várias semanas entre o Natal e a Páscoa. Então, vamos criar um período de jejum, e aí a gente dá um período aqui para o pessoal se extravasar antes de entrar no jejum de verdade. Né? E aí começa, né? Aí o carnaval na Europa medieval e moderna. Né? O carnaval medieval era marcado por festas, banquetes e muitas brincadeiras. Durante os carnavais medievais, por volta do século XI, no período fértil para a agricultura, homens jovens se fantasiavam de mulheres e saíam às ruas e aos campos durante algumas noites. Diziam-se habitantes da fronteira do mundo dos vivos e dos mortos, e invadiam os domicílios com a aceitação dos que lá habitavam, fartando-se com comidas e bebidas e também com os beijos das jovens das casas. Durante o Renascimento, nas cidades italianas, surgia então desculpa o meu latim, mas a commedia dell'arte, meu italiano aqui, né? Vocês que não falam italiano,
como eu, mas a Commedia dell'arte, talvez seja assim que se pronuncia, né? Mas eram teatros improvisados cuja popularidade ocorreu até o século XVIII. Em Florença, canções foram criadas para acompanhar os desfiles, que contavam ainda com carros decorados, os triunfi. E em Roma e Veneza, os participantes usavam a balta, uma capa com capuz negro, que encobria ombros e cabeça, além de chapéus de 3 pontas e uma máscara branca. Então era comum na Itália renascentista a realização de bailes de máscaras durante o carnaval. Eu não sei vocês, mas no meu tempo, quando eu era mais novo aqui quase, mas quando no meu tempo de escola, as festinhas de escola, carnaval, era com máscara. Então a lógica que regia as festas da antiguidade, que nós vimos lá de Mesopotâmia, Babilônia, grego, romano, né, era a mesma para o carnaval da Europa da Idade Média e moderna. O mundo de cabeça para baixo. Essa era a lógica. Sendo assim, tratava-se de um período de inversão proposital de ordem. Portanto, as restrições da vida das pessoas eram abolidas e os papéis que existiam naquela sociedade invertidos. Então, essa frase resume bem: um mundo de cabeça para baixo. E muitas religiões ainda incorporando isso, mas perfumando com outro nome. Nós falamos aqui da Quaresma, né? E a Quaresma, falando um pouco, né, ela foi estabelecida pelo Papa Gregório Magno no século IV. Nesse período, os cristãos jejuam, oram, praticam a caridade e se arrependem de seus pecados. Mas e o carnaval para o crente? Como é que ele é? Então, carne vale, adeus a carne, ou remover a carne. Este é o significado do nome da festa carnaval. Que, como vimos, então, é uma festa instituída, o carnaval do catolicismo romano, né, mas que tem raízes nas festas pagãs. Festas de grande sensualidade a deuses pagãos. Ah, Daniel, mas a gente mudou aqui o formato. Gente, mudar o formato não quer dizer nada. Continua sendo o mesmo princípio. O mundo de cabeça para baixo. A Bíblia fala que nós devemos inverter papéis e deixar o mundo de cabeça para baixo? Em lugar nenhum diz isso. E a ideia fundamental era, então, anteriormente, um período de inversão de valores, como nós vimos aqui. Tudo aquilo que não se pode normalmente, na festa era permitido. Então, tinha momentos, mas né, o marido não pode trair a esposa não pode trair o marido, mas na festa pode. Não pode fazer coisa errada, mas na festa a gente vai liberar, porque depois vai ser rígido. Então, o catolicismo, percebendo que não conseguia lutar culturalmente contra isso, ao invés de fortalecer a luta, incorporou a festa. A festa acontece 47 dias antes da Páscoa. E inaugura, então, o que seria a Quaresma, nós falamos aqui, que é um período de jejum antes da Páscoa. E considerando que o jejum ia chegar, sempre foi uma festa de grandes abusos. É basicamente isso que o carnaval significa. Mas então, o crente participa da festa? Sim ou não?
na concepção de vocês? Vamos abrir lá Romanos 8, dos 5 ao 10. Romanos, capítulo 8, versículos 5 a 10. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. E, de fato, o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Então aqui a gente vê aqui no 5, né? Os que se inclinam para a carne. Ou seja, os incrédulos que preocupam com as coisas da carne e obedecem aos impulsos da carne. Vivem para realizar os desejos da natureza corrompida. Cuidam apenas das coisas do corpo. E em pouco tempo voltará ao pó. Quem aqui não tem um amigo que às vezes, um colega de trabalho, que já escutou que a pessoa está se preparando para o carnaval? Não, porque eu estou na academia, eu estou me poupando aqui, eu estou guardando dinheiro para eu viver o carnaval. Quem aqui já não escutou algo assim? Tem gente que se prepara com muita antecedência. O cara planeja isso no coração dele já há muito tempo. Não, dia tal eu vou viajar, comprei a passagem, vou lá para Salvador, vou lá. Mas os que se inclinam para o Espírito, ou seja, os verdadeiros cristãos, transcendem a carne e o sangue e vivem para as coisas eternas. Ocupam-se da palavra de Deus, da oração, da adoração e do serviço cristão. Palavra de Deus, oração, adoração e do serviço. Isso é somente na quaresma que deveria ser feito? Ou deveria ser feito todo dia? Eu preciso dedicar um tempo para isso? Eu preciso separar um tempo para isso? Isso deveria fazer parte do viver do cristão. Todos os dias. Versículo 6. Pendor da carne, isto é, a inclinação mental da natureza decaída, dá para a morte. É isso que Paulo está falando aqui. Essa morte se refere tanto ao prazer temporário quanto ao destino eterno. Qual que é o destino eterno? Inferno. Apocalipse, capítulo 20. Todos que morreram não crendo em Jesus, em obstinação, está destinado. Inferno, vai inaugurar. A mentalidade da carne encaminha a pessoa para a morte. E o pendor do Espírito dá para a vida e paz. É isso que Paulo está falando aqui. O Espírito Santo de Deus garante uma vida verdadeiramente de paz com Deus e tranquilidade. É isso que aquele que tem o Espírito Santo tem que buscar. Paz com Deus. Porque aquele que procura a ira, acontece o quê? O que é a tribulação, senão a ira de Deus? Mas o cristão não. O cristão procura manter a paz com Deus. Versículo 8. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Não surpreende, portanto, que os que estão na carne não podem agradar a Deus.
Pensa nisso. Pense. Não há nada que uma pessoa não salva possa fazer para agradar a Deus. Nada. Nem boas obras, nem devoção religiosa, tampouco serviço sacrificial. Ah, mas ele era tão bonzinho. Ele sempre se dedicou a cuidar dos enfermos, das pessoas da rua. Ele cria em Deus? Não. Então não tem a agradar a Deus. Não há nada não há nada na carne que possa agradar a Deus. Antes de tudo, ela precisa reconhecer a sua condição de pecador e receber Cristo por um ato decisivo de fé. Somente então poderá receber a aprovação de Deus. Agora, enquanto não se entrega a Deus, não tem como agradar. Pode fazer o que quiser, mas ele ia, ele viajava, ele doou dinheiro. Se não reconheceu a sua condição como pecador e recebeu Cristo, não agrada a Deus. 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. E se de fato o Espírito de Deus habita em vós, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Estáis selados com o Espírito Santo da promessa? Então você é de Deus. Não está? Se continuar assim, inferno. Se você tem dúvidas ainda, esse é o momento. Levanta a mão, vem falar com a gente. O momento para resolver o destino eterno é agora. Porque depois pode perder a oportunidade. Depois de nascer de novo, o cristão não está mais na carne, mas no Espírito. Ele passa a viver um novo âmbito. Assim como o peixe vive na água e o homem vive na superfície terrestre, o cristão vive no Espírito. Não apenas ele vive no Espírito, como também o Espírito vive nele. Na verdade, se o Espírito de Cristo não habita dentro dele, ele não pertence a Cristo. Isso que Paulo está falando aqui. Apesar de não ficar claro, nesse caso, o Espírito de Cristo é sinônimo do Espírito Santo. O contexto é o mesmo. Gálatas 5, vamos abrir lá. Gálatas 5, versículo 16 ao 25. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfarei a concupiscência da carne. Pois a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas, e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outra hora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus o que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Quer outra definição de carnaval? Obras da carne aqui. Que eu acho que ela deve... Se fosse um checkpoint aqui, eu acho que ela concluía todos aqui.
prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes. Todo. Quer um resumo de carnaval melhor? Está aqui. Carnaval é a festa da carnalidade. A sensualidade é exaltada nas ruas e a imoralidade sexual é praticada. No carnaval, os frutos da carne são cultivados e celebrados. Como eu falei, tem gente que se prepara tempos antes. Quando que dá um fruto numa árvore? Quando você cuida da árvore. Aduba, dá água, né? Então tem pessoas que cultivam o fruto da carne. Aduba, põe água, cuida, protege, dá todo um carinho para que aquele fruto da carne saia. Então, esses frutos são cultivados e são celebrados. Tem pessoas que dão graças, honram aos deuses pagãos, honram as coisas, como impureza, idolatria do corpo, inimizade, ciúmes, discórdia, inveja, muitas outras carnalidades que trazem à tona desagregação dos valores cristãos. Os valores do carnaval fazem oposição aos valores de uma vida com o Espírito do Senhor. Não dá. Não casa isso. Não dá para entender. Se um cristão diz que vai no carnaval, não dá para entender. A não ser que esteja indo para fazer uma pregação. Agora, se ele está participando da festa, é incoerente. Esse não tem Cristo. Os que são de Cristo crucificaram a carne. O tempo do verbo aqui, que nós vimos aqui, 24, os que são de Cristo crucificaram a carne. O tempo verbal indica alguma coisa que já aconteceu definitivamente no passado. Na realidade, isso aconteceu no momento da conversão. Quando nos arrependemos, por assim dizer, nós pregamos a velha natureza corrupta e má na cruz, com as suas afeições e luxúrias. Então, quem é de Cristo, pregou. E pregou aqui, o verbo é pregou em definitivo. Você não pode pregar e deixa eu puxar de volta aqui agora, porque é para o carnaval. Depois eu volto lá e prego de novo. Pregou, definitivo. Decidimos, então, não viver mais para agradar a nossa natureza caída. Essa decisão, evidentemente, tem que ser renovada de forma contínua em nossa vida. Temos que manter a carne no lugar da morte. Então, a carne milita contra o corpo. Então, é um exercício. Também nós devemos manter ali carne. Fique aí. O cristão mantém a carne no lugar da morte. Aqueles que nasceram de novo não são mais dominados pela concupiscência da carne. Não renderam às paixões e não são mais por ela dominados. Paulo, escrevendo aos Gálatas, afirmou que aqueles que vivem nas práticas do fruto da carne não herdarão o reino de Deus. Então herda o quê? O que ele herda? Inferno. Sofrimento eterno. Não passaram, Paulo está falando aqui que quem faz isso não passou pela experiência do novo nascimento. Não tem como alguém que quer valorizar a obra da carne ter nascido de novo. É isso que ele está falando aqui. Porque só quem não tem o Espírito Santo
que não herda o reino de Deus. Quem tem o Espírito Santo herda o reino de Deus. Mas quem pratica a obra que ele está falando não herda. Então, se não herda, não tem o Espírito Santo. É porque nunca se converteu. Isso que Paulo está falando. Então, não passaram pela experiência do novo nascimento, sendo comum por parte deles as práticas do fruto da carne. Quem insiste no fruto da carne não é nascido de novo. Andar em espírito é tomar cada decisão na dependência do Espírito Santo, a fim de não ceder às inclinações da carne e agradar a Deus. Quem está na carne não pode agradar a Deus, só quem está no Espírito. A carne não nos domina mais, mas pressiona-nos, lutando contra o Espírito que habita em nós. Então, andemos em espírito, e não cumpriremos as concupiscências da carne. Quem andar na carne, vai voltar às práticas. Nós, os cristãos, devemos, então, nesses dias de carnaval, fazer o quê? Buscar a Deus. Nos unirmos a outros irmãos, para juntos falarmos do grande amor de Deus e de sua salvação. Só no carnaval? Não. Devia ser sempre. Né? Nós tiramos isso de lição da pregação passada. O que foi falado na pregação passada? O que nós vimos? Vamos abrir lá Atos. Atos 1. Foi essa a lição que nós tiramos desse texto, que nós podemos aqui até ver aqui, né? O texto, nós podemos tirar mais lições do texto ainda. É um texto muito rico. Olha lá, então, 1:6. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Então, um parênteses aqui, né? Eu vou ler até o 11. Mas aqui, na pergunta aqui do versículo 6, os discípulos estavam refletindo sobre a vinda do Espírito. O que nós tínhamos visto? Que Deus tinha prometido o Espírito e pediu para eles ficarem em Jerusalém. Eles estão perguntando, então é agora? Esse vai ser o tempo que você vai instaurar o reino? Então eles estavam refletindo sobre isso, sobre a ordenança de Jesus. Né? E provavelmente eles estavam lembrando aqui das palavras do profeta Joel, acerca do derramamento do Espírito, associado a um reino glorioso. Joel 2:28. É difícil de achar, então eu vou ler aqui. E acontecerá depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões. 29. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu Espírito naqueles dias. 30. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. 31. E acontecerá que o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. 32. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque o monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, entre eles os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Então deviam estar lembrando disso aqui, porque o texto fala, vai vir o Espírito e depois vai vir o quê? O que está falando aqui? Segunda vinda. Quando que vai acontecer que o sol e a lua se converterão em trevas? Lá na segunda vinda. Então eles deviam estar refletindo, opa, se o Espírito Santo vai vir, o reino vai ser instaurado. Por isso está a pergunta aqui. Por isso que eles estão insistindo na pergunta, que não é a primeira vez que eles estão falando. Né? Mas eles estão perguntando, muito provavelmente por causa desse texto aqui. Porque está falando que o Espírito vem e na sequência vem. Mas como nós sabemos, várias profecias existem pausas. Como nós vimos lá na semana de Daniel, estamos aguardando a última semana. Como Jesus falou já na pregação lá em Cafarnaum,
ele leu lá a profecia, ele parou no meio e falou assim, até aqui foi cumprido, aqui ainda vai cumprir. E aqui é a mesma coisa, até a demanda do Espírito, pausa. É isso que Jesus vai falar, porque Jesus não está repreendendo eles. Então eles estavam concluindo que o Senhor instituiria o seu reino em breve, pois ele havia dito que o Espírito seria enviado depois desses dias. Os dias estavam se seguindo aqui. Como sua pergunta revela, ainda esperavam que Cristo continuasse o seu reino literal. Então, se o Espírito vai vir na sequência, então já vai vir o reino de Deus. Só que Cristo não corrige eles pela expectativa. Ele corrige pelo prazo. Então, referente à expectativa de um reino literal na terra, a esperança era e continua sendo justificada. Devemos ter essa esperança. O reino da terra vai vir. Ele apenas revelou que não lhes competia conhecer o tempo na vinda de Cristo. 7, olha lá. Respondeu-lhes, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Ele não está falando assim, o que vocês estão falando? Não. Vai acontecer aquilo lá, mas não é agora. Então, o Espírito vem, pausa, segunda vinda de Cristo. Até lá, o tempo nós não sabemos quando vai acontecer. Então, a data havia sido estabelecida pela exclusiva autoridade do Pai, mas Deus escolheu não revelar. Era uma informação que dizia respeito somente ao Deus Pai. E aí aqui no 8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, serei minhas o quê? Testemunhas. Testemunhas do quê? Do quê? Então, vamos abrir lá, Lucas 24, versículo 48. Lucas 24, 48. Vós sois testemunhas destas coisas. Então nós somos testemunhas. De que coisas? Versículo 46 e 47. E lhes disse, assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse o arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Destas coisas somos testemunhas. Do quê? Que ele havia padecido e ressuscitasse. É disso que nós somos testemunhas. Volta lá em Atos 1, 22. Começando no batismo de João até o dia em que dentre nós foi levado às alturas, um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Então, testemunha do quê? Da ressurreição. Então, é isso que o cristão é, uma testemunha. É um bom texto, inclusive, quando a gente vê testemunho de Jeová. Porque eu sou testemunho de Jeová. Mas o que você está testemunhando? Sobre o quê? Não, porque não vai sair. Lucas 24, 46, 47. Então, peraí, se você não está testemunhando, você está testemunhando essas coisas, o que você me falou não é isso aqui. Então, como que você pode ser uma testemunha de Jeová se não está falando disso? O verdadeiro testemunho de Jeová tem que falar disso, porque nós somos testemunhas de Deus. Mas nós temos que testemunhar destas coisas. Ele veio, padeceu, ressuscitou e pregamos o arrependimento. E que da ressurreição, e o que nós vimos aqui no 6 é que o reino dele vai ser instaurado. É disso que somos testemunhas. O que devemos fazer no carnaval e em todos os dias do ano é o quê? Testemunhar de Cristo. É isso que ele nos manda fazer.
e nos manda ser testemunhas, testemunhar dele. Do quê? Dessas coisas. Lucas 46, 24, 46, 47. Ó, irmão, deixa eu te falar aqui. Jesus, Filho de Deus, veio, padeceu sobre meus pecados e ressuscitou. E ele disse que se você se arrepender, você vai participar com ele do reino que ele prometeu que vai vir. E vai estar com ele do lado bom. Nove e 10 de Atos 1. Ditas essas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem encobriu os olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. Eles disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Este Jesus que dentre vós foi assunto ao céu virá do modo como viste subir. Então eles deveriam estar ali num devaneio, né? Eles ficaram olhando, aí Jesus sumiu, nuvens, e fala que eles continuaram olhando, né? Então deveriam estar ali, né? Num devaneio ali, de repente, né? Olhando, pensando, né? E continuar, talvez, por interesse, por adoração, por medo, por espanto, né? Uma mistura dos três, né? Ou por tristeza, né? E eles recebem uma palavra de consolo. O Cristo transportado ao céu voltará. Eles recebem essa palavra. Temos aqui uma promessa clara da segunda vinda do Senhor para estabelecer o seu reino na terra. Aqui não está falando do arrebatamento, mas da vinda dele, do rei físico à terra. Lembra que nós entendemos que a segunda vinda de Cristo é realizada em 2 fases, né? A primeira fase, ele vem, sai do céu, vai nos ares, ressuscita, pega quem está com a alma dele que está junto no céu, ressuscita, glorifica o corpo junto, esses dois são os ressuscitados, arrebata quem está aqui na terra naquele momento, volta para a terra para julgar os galardões, que é o no casamento do judeu, né? O noivo sai, encontra com a noiva no meio, volta para casa, vê o enxoval. Cristo sai, encontra com a noiva, com a igreja, volta para casa, julga os galardões, tem a tribulação, aí ele vem as bodas do cordeiro e para a ceia. Aí ele pisa, né? Então aqui ele não está falando do arrebatamento, mas está falando da pisada dele mesmo aqui, né? Mas que possamos, irmãos, testemunhar dessas coisas. É isso que devemos fazer. Seja no carnaval, seja em qualquer outro dia do ano. Devemos ser testemunhas e testemunhar das coisas deles, das coisas de Deus. Do que Cristo padeceu pelos nossos pecados, ressuscitou dos mortos ao 3º dia e irá voltar primeiramente no encontro aos ares, mas pisando na terra para a implantação do seu reino. Que sejamos essas testemunhas, hoje e sempre. Amém?